Lição de número 5, estamos estudando sobre a reconstrução e hoje a lição é o medo, né? Tem até um livro do missionário, Medo, Feche esta porta, né? E eu tenho a certeza que Deus vai falar ao nosso coração, né? Vai ser bênção, vai ser poderoso, amém? Então, começando aqui, lição do medo, vamos ler na nossa folhinha, diz: o medo é um estado emocional que surge em resposta à consciência perante uma situação eventual do que, irmãos? De perigo, né? Então, quando a pessoa se sente em perigo, vem um alerta. Que alerta é esse? É o medo, né? Sinalizando, cuidado, atenção, perigo. Então, o medo é um mecanismo de defesa, de proteção para nós, né? Mas olha só o que diz: muitas pessoas agem, né? Tomam ali atitude por medo, ou até mesmo deixam de agir por senti-lo, assim como o servo que recebeu o talento e não multiplicou, porque temeu. Amém, irmãos? Então nós sabemos que todos os homens, né, todos os seres humanos, eles possuem esse medo. Desde que nasce, né? A criança já tem medo de ficar sozinha, já tem medo de ficar longe do pai e da mãe, já tem medo de barulho alto, de estrondo, né? Então o medo é uma coisa que nos acompanha desde o começo, desde o princípio. Só que nós temos que cuidar, irmãos, porque o medo impulsiona a pessoa, por exemplo, passou lá por uma situação. Como é que eu posso dizer? A pessoa passou lá por uma situação difícil, veio uma pessoa lá armada e diz: passa o celular, passa a bolsa, é um assalto, e às vezes a pessoa tem aquela atitude de medo e faz o quê? Sem pensar, toma uma reação, né? De fugir, de correr, de sei lá, dar um tapa na mão, na arma, e aí nós sabemos que isso pode gerar o quê, irmãos? Uma tragédia, porque a pessoa reagiu sem pensar, a pessoa reagiu sem orar, e aquela reação vai desencadear até mesmo uma outra reação que pode gerar algo trágico, amém? Então nós temos que cuidar para nós não sermos impulsionados pelo medo, agirmos sem pensar. Eu lembro que uma vez, quando eu era adolescente, né, irmãos, a minha casa era de 2 pisos, e eu olhei assim, e o meu padrasto vinha ligeiro subindo a rua. Só que eu não sabia que ele estava nervoso, que ele estava preocupado com a mãe, se a mãe já tinha chegado do serviço, porque ele não tinha conseguido conversar com a mãe. E eu vi ele subindo, correndo, e eu falei: vou dar um susto nele. E eu parei, irmãos, do lado da porta, e eu fiz bah! E quando eu fiz bah, ele estava assustado, e ele fez assim, bah! Ele me deu um tapa, irmãos, e ele me grudou na parede. E eu fui assustar e eu saí o quê? Assustada. Então nós temos que cuidar para não agirmos no impulso, né? Para nós não reagirmos apenas. Então tem que cuidar. E por outro lado, às vezes a pessoa na hora do medo, ela não reage, ela trava, né? Ela faz igual o Chaves. Lembra quando o Chaves travava? Lembra que tinha que jogar água nele e ele ficava travado? Pois é, tem pessoas que em situação de medo, elas travam, elas ficam sem pensar, elas ficam sem reagir, elas ficam sem entender, né? Então os dois lados nós temos que cuidar. E aqui na nossa folhinha nos dá um exemplo lá em Mateus 25, que fala sobre as parábolas, né, irmãos? As parábolas do talento, né? Que veio o Senhor e ele repartiu, ele compartilhou ali os talentos segundo a capacidade que um tinha. Talento aqui
representa o dinheiro, amém? Talento era uma moeda, era como se fosse o real, é como se fosse lá o dólar, né? Mas para nós a palavra talento significa capacidade, significa habilidade. Então nós podemos trabalhar para os dois lados. Então o Senhor veio, ele repartiu lá, ele deu 5, ele deu 3, ele deu 2, ele deu 1, ele repartiu conforme a capacidade que cada um possuía para administrar. E eles multiplicaram aqueles talentos, mas a palavra de Deus diz que ele ficou com medo. E através do medo, qual foi a atitude dele diante do medo? Vamos ler aqui, diz assim, mas chegando também o que recebera 1 talento, disse, Senhor, eu conhecia-te, que és homem duro, rígido, que ceifas onde não semeaste, e juntas aonde não espalhaste. Aí está destacado na nossa folhinha. E atemorizado, amedrontado, apavorado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Amém? Então, trazendo, irmãos, para esse lado, né, de talento, de recurso, de habilidade, nós temos que entender que quem nos deu a vida foi quem? Foi Deus. Amém? Se você quiser anotar aí na sua folhinha, lá no Salmo 139, Davi, ele fala, Deus me fez de uma maneira maravilhosa. Amém? Quem que nos fez? Foi Deus. Nós não somos um acidente, nós não somos obra do acaso. Deus nos fez de uma maneira gloriosa e poderosa. Em todos nós, irmãos, Deus colocou habilidades. Um tem a habilidade de falar, de se comunicar, né? Um gosta de gente, gosta de multidão, dá certo com venda, né? Dá certo como atendente, dá certo como professor. Um gosta de ensinar, outro é habilidoso lá com as mãos, tudo que coloca a mão, né? A pessoa faz coisa bonita, tem uma habilidade, uma destreza, tem um capricho, né? Então, cada um de nós tem o quê? Tem capacidades. Cada um de nós, irmãos, tem dons, tem talentos que o próprio Criador nos deu, nos presenteou. E nós temos que usar esses dons, esses talentos, essa capacidade para quê? Para a glória de Deus. Se você usar o talento que Deus te deu e você multiplicar, esse talento vai crescer. Quando chegar na hora de prestar conta do talento, da habilidade que Deus te deu, você vai dizer, Deus está aqui. Foi isso aqui que eu fiz para a tua glória. Foi isso aqui que o Senhor me confiou e olha como desenvolveu. Amém, irmãos? Mas o diabo, ele não quer que você se destaque. O diabo, irmãos, não quer que você glorifique a Deus. O diabo não quer que você frutifique, que você multiplique, né? Ele tenta colocar o quê? O medo. O medo de falar, né? O medo, muitas vezes, de decepcionar as pessoas. O medo, né, de enfrentar um desafio, um obstáculo e talvez passar vergonha e ser envergonhado. Irmãos, tem muitas pessoas, irmãos, habilidosas. Muitas pessoas, irmãos, capacitadas. Pessoas muitas vezes formadas em faculdade, que têm medo em exercer a sua profissão. Medo de largar um currículo. Medo de ser reprovado numa entrevista de emprego. Então nós temos que cuidar o medo. O medo nos leva a enterrar os talentos, enterrar a capacidade
que Deus ele nos deu. Amém? Então vigia, você é um ser criado por Deus. Você é um ser, irmãos, habilidoso para a glória de Deus. Irmã Dani, mas eu não tenho dom nenhum, eu não tenho capacidade nenhuma. Davi disse, Deus me fez de uma maneira maravilhosa. Deus me fez de uma maneira poderosa. O apóstolo Paulo, irmãos, homem que falava bem, homem que pregava bem, homem corajoso, que enfrentava ali o Império Romano, que enfrentava ali os fariseus, né, que enfrentava ali os religiosos, homem que enfrentava tempestades, cadeias. Olha o que o apóstolo Paulo ali fala sobre capacidade. Vamos abrir a nossa Bíblia na segunda epístola aos Coríntios, segunda aos Coríntios, capítulo de número 3. Segunda aos Coríntios, capítulo de número 3. Para você entender que todo dom, toda capacidade, todo recurso, toda habilidade que está em você, veio da onde? Veio do teu Senhor, veio do teu Criador. Amém, irmãos? Segundo aos Coríntios, capítulo 3, versículo de número 5, diz assim, ó: não que sejamos capazes por nós mesmos de pensarmos alguma coisa, como de nós, como do homem, como da carne, mas a nossa capacidade vem da onde, irmãos? Vem de Deus. É Deus que nos capacita. É só nós nos colocarmos na mão de Deus. Deus, eu não sei falar. Moisés não sabia falar. Ele disse, eu sou tardo, eu sou pesado de língua, eu tenho dificuldade, eu não sei falar. Depois Moisés se tornou poderoso em palavras. Amém? Jeremias disse, eu não passo de uma criança. Oh, Senhor, eu não sei falar, eu sou um menino, não tenho experiência nenhuma. Deus usou as palavras de Jeremias poderosamente. Foi um grande profeta, foi um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Isaías disse, os meus lábios são impuros. Eu não tenho capacidade de falar, eu não falo coisa correta. O que Deus fez? Tocou nos lábios de Isaías e ele profetizou, né, irmãos? Ele profetizou 10 vezes mais. Olha que coisa maravilhosa. Então, aqueles que não sabiam falar foram capacitados por quem? Por Deus. Abraão e Sara, eles tinham capacidade deles mesmos para ter filhos? Não. A Sara era estéril, o Abraão era idoso, mas Deus deu uma promessa para eles. E junto com a promessa, irmãos, Deus deu a capacidade. E eles se tornaram pais na velhice. Amém? Então nós temos que entender que a nossa dificuldade, a nossa limitação não é um empecilho. Amém? Mas quando nós nos colocamos na mão de Deus, na presença de Deus, nós entendemos que a nossa capacidade vem de Deus, irmãos. Isso nos fortalece, isso nos capacita. Amém? Amém. Eu posso dizer isso até mesmo através do pastor Moisés, né? O pastor Moisés, ele passou o tempo de gestação, ele passou o tempo de parto, né? Ele tomou ali a água do parto e ele tinha ataque de epilepsia, ele tinha convulsão, ele tinha asma. Ele conta que ele ficava mais no hospital do que em casa. O pessoal dizia que ele ia ter que tomar Gardenal, remédio para a cabeça, no resto da vida, que não teria cura. E a gente olha para o nosso pastor hoje, que cabeça afiada, né? Meu Deus, que mente, ele guarda endereço,
ele guarda o nome e o sobrenome, ele guarda nome, senha, né? Ele faz um panorama bíblico de frente para trás, de trás para frente, né? E eu lembro, irmãos, que antes da gente casar, eu tinha essa dificuldade de gravar, né, irmãos, de memorizar o endereço da Bíblia. E eu falava, eu queria saber onde é que fica o capítulo, o versículo, como é que tu grava tanto, como é que tu guarda tudo na cabeça. E ele falava, Dani, não é na cabeça, é no coração. Ele falou, a gente não pode depender da cabeça, porque uns têm memória melhor e outros têm a memória não tão boa. Nós temos que confiar no Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos faria lembrar todas as coisas. Então o que a gente vê? Que essa mente afiada que ele tem, ele não se apega nisso, ele não se baseia nisso, pelo contrário, uma pessoa que tinha tudo para ser doente, limitada, mas que Deus fez o quê? Aquilo ser o contrário para a glória de Deus. Amém, irmãos? Então a nossa capacidade vem de quem? Vem de Deus. A nossa confiança em Deus nos faz multiplicar o talento. O nosso medo faz o quê? Faz enterrar o talento. Aí pode falar bem, pode aprender rápido, pode ter jeito com gente, pode ter o talento que for. Se enterrar, vai adiantar? Vai adiantar, irmãos? Então, não enterre o teu talento, não deixe o medo te dominar. Confia na capacidade, confia na habilidade que Deus colocou sobre a tua vida. Voltando para a folhinha, perceba que o medo o impediu de multiplicar o seu talento e de usar o seu potencial. O que o medo já te impediu de fazer? O que o medo já te impediu de fazer? Ah, irmã Dani, o medo já me impediu de largar um currículo. Ah, o medo já me impediu de fechar um negócio, de assinar um contrato. Irmã Dani, o medo já me impediu ali de eu conquistar algo, um bem, um imóvel, um veículo, de tirar a carteira de motorista, né? Então, para e pensa, analisa. Qual é a área que talvez o medo tenha te travado, né? O que tem te impedido de realizar, que talvez Deus gostaria que tu realizasse? Aí diz assim, ó, ao tentar vencer Neemias, os inimigos usaram o medo para tentar derrubá-lo. Observe, porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo, as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos, né? Então os inimigos estavam cercando Neemias, os inimigos estavam cercando aquela reconstrução e os inimigos diziam, vocês vão parar, vocês não vão conseguir, vocês não vão concluir, uma raposa passando vai derrubar o muro todo. O inimigo sempre tenta, irmãos, agir no medo. Você lembra na situação lá de Davi, um exército inteiro e o Golias, o gigante, 40 dias afrontando, atemorizando o povo de Deus. Quem é homem nesse exército? Quem é que vai lutar comigo? Quem é que tem coragem de me enfrentar? Olha a afronta do inimigo, usando medo. E todo mundo lá como? Acuado, escondido, né? Mas quando Davi, ele viu aquela situação, ele falou, opa, você não está enfrentando só um exército, você está enfrentando o exército do Deus vivo. Em Davi houve um espírito diferente. Em Davi houve o que? Uma ousadia. Em Davi houve uma coragem, irmãos. Amém?
Então Deus, ele não vai usar o medroso. Deus, ele vai usar o corajoso. Deus não usou Saul, Deus não usou o exército, mas Deus usou o Davi. Nós temos o caso de Gideão também. Todo mundo estava escondido dentro de caverna, mas Gideão teve coragem de sair e malhar o trigo, porque ele queria comer, ele precisava comer, ele não estava se entregando na situação, na adversidade. E aí Deus levantou quem para livrar Israel? Deus levantou Gideão, irmãos. Amém? Então Deus sempre vai usar quem? O corajoso. O Neemias, ele foi afrontado. O Neemias, o pessoal estava tentando atemorizar. Eles estavam falando que a mão deles não iam ter força. Mas Neemias falou: Senhor, está aqui as minhas mãos. Capacita, Deus, as minhas mãos. Quem é que Neemias buscou na hora do medo? Ele buscou a Deus. Ele buscou a capacidade de Deus. Amém, irmãos? Então é assim que nós fazemos. Quando o medo tenta bater na nossa porta, nós corremos para Deus. Aí fala assim, ó, do que você tem medo? Do desemprego? Da falência? Das dívidas? Medo de fracassar? Medo de não conseguir? O medo fez com que um homem justo, íntegro, reto, que se desviava do mal, que temia Deus, sofresse um bom período da sua vida. Que homem é esse, irmã Dani? É Jó. Olha só o que diz em Jó 1:1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e esse era homem. Quem é que estava falando aqui? É Deus. Deus estava falando, é homem íntegro, é homem reto, é homem temente a Deus e que faz o quê? Se desvia do mal. Então Deus elogiou Jó perante Satanás. Olha quanta virtude Jó tinha, olha quanta capacidade, olha quanta coisa boa o Jó ele tinha, para o próprio Deus elogiar ele perante a Satanás. Amém, irmãos? Olha que coisa linda. Tudo isso aqui era verdade. Não era Jó que estava dizendo, porque eu sou o bonzão, porque eu temo a Deus, porque eu sou reto, eu sou íntegro. Não era o Jó que falava isso. Era Deus que testificava de Jó. Todas estas virtudes. Mas o que abafou essas virtudes, irmãos? Vamos ver aqui. Mesmo você sendo uma pessoa de Deus, se o medo entrar no lugar em sua vida e pensamento, ele será uma porta aberta para que o inimigo consiga te vencer e até mesmo te leve a viver uma vida de miséria. Jó entendeu o porquê passou por tudo isso. Observa a conclusão que o Jó chegou. Versículo capítulo 3, né? Jó 3, 25 e 26 fala assim, porque o que eu temia me sobreveio. O que eu receava, o que eu tinha medo, me aconteceu. Ele diz, eu nunca estive tranquilo, e nem sosseguei, e nem repousei, mas veio sobre mim, o que, irmãos? Perturbação. O que o medo traz? Perturbação, ansiedade, preocupação, falta de sono. E você sabe, né, irmãos, que Jó perdeu a saúde, Jó perdeu os filhos, Jó perdeu as riquezas, o gado, né? Toda a fazenda, toda a prosperidade que ele tinha. Jó perdeu tudo, irmãos. Mas por quê? Qual foi a porta aberta? O medo. Ele diz, o que eu tinha medo me alcançou. O que eu tinha medo
me sobreveio, né? Então, temos que vigiar com medo. Toda habilidade, capacidade, todo dom é migrado, é roubado pelo medo. Aí fala, e você? O que tem temido? Talvez o que você precise é vencer, primeiramente, né, o medo. Pois muitas vezes você possui o sonho de ter o seu próprio negócio, de voltar a estudar, de trocar de emprego, de comprar a sua casa, o carro desejado, de viajar. Todavia, a sua âncora tem sido o quê? O medo, né? Às vezes Deus coloca no coração, vai lá e larga o currículo em tal lugar, né? Vai lá e leva e te apresenta e fala. E a pessoa, não, mas quem sou eu? Não, mas eu não tenho capacidade para isso. Vem o medo, irmãos. Vem o medo. Eu lembro uma vez que nós estávamos para viajar, né? E nós íamos ter uma experiência diferente, né? De sair para fora do estado, para sair para fora do Rio Grande do Sul. E, irmãos, eu estava com uma insegurança no meu coração, sabe? Nossa, a gente nunca saiu assim de carro para fora do Rio Grande do Sul. Uma viagem mais longa, criança, estrada, um caminho que nós não conhecemos, sabe? E o diabo quis colocar medo, travar pra gente não ir. E aí quando a gente repreendeu, abençoou, colocou Deus na frente, a gente foi, irmãos. Que viagem bem gostosa, que o diabo estava querendo nos roubar, né? E se a gente ficasse travado pelo medo, ficasse, né, conformado, não, a gente nunca saiu do Rio Grande do Sul, não vamos sair. Olha o que nós íamos perder, né? Até uma irmã aqui na igreja há pouco tempo, né? Ela contou o testemunho, ela falou, irmã Dani, eu vou viajar, minha família vai viajar. Irmã, mas eu não estou com paz no coração, estou com os pensamentos ruins. Eu coloquei a mão na cabeça dela, eu repreendi aquele mal, eu falei, irmã, se for para a senhora ir, Deus vai abrir todas as portas. A senhora vai ir, a senhora vai voltar na bênção de Deus, guardada e protegida por Deus. Agora, irmã, se esse é um alerta para a senhora não ir, Deus vai fechar todas as portas e a senhora não vai ir, a senhora vai saber que é livramento de Deus. Eu orei assim para Deus abrir ou para Deus fechar a porta, para Deus confirmar. E ela foi. E quando ela foi, ela desfrutou, né? Gente até da família dela, né, irmãos, que não ia na igreja, foi na igreja com ela, depois ela contou o testemunho, né? Então era o quê? Era só um medo. Era o diabo tentando trabalhar aonde, irmãos? No medo, né? Então cuida, vigia com isso. Voltando aqui, né? O medo é fé. Entretanto, uma fé, né, irmãos, negativa, porque eu começo a acreditar e a colocar a minha certeza no pensamento de algo ruim que irá acontecer, ou no pensamento eu não conseguirei, né, que não é para mim, né? Então o medo é igual a fé, só que é uma fé negativa, é uma fé no ruim, é uma certeza que alguma coisa vai dar errado, né? Que alguma coisa vai dar ruim. Então não é esse tipo de fé que nós temos que ter. A nossa fé tem que ser o quê? Na palavra de Deus. Então, até usando esse exemplo, irmã Dani, como é que eu venço o medo? Combate com a palavra. Amém? Se o medo fala não pode, não dá, você vai para um versículo que fala que pode, que dá, que Deus vai te ajudar, que Deus vai te sustentar, que vai dar certo. Amém, irmãos? E aí você fica pensando naquele versículo. Você fica pensando naquela palavra. Você fica pensando, né, irmãos, naquela promessa. Aí voltando, né, irmãos, aqui para a folhinha diz: o medo faz muitas pessoas desistirem
Imagina só se o Neemias tivesse parado. Se o medo tivesse vencido Neemias, ele não teria levantado os muros, ele não teria reconstruído. Então o medo faz muitas pessoas a desistirem. Vença esse medo, que tem sido o seu inimigo secreto há muito tempo, porque muitos têm vergonha de buscar ajuda, de abrir o coração a uma pessoa de Deus e dizer o que tem pensado e também o que tem sentido. Olha só a orientação: busque a sua libertação do que? Deste sentimento maligno. Amém? Então, irmãos, não acha, tudo bem, eu posso conviver com medo, é só um medinho de vez em quando, é só um friozinho na barriga, e aí a pessoa vai alimentando aquele mal, alimentando aquele, aquele bichinho, e aí, e vai crescendo, Imagina, você já viu uma pessoa, achou um cachorrinho na rua, ai, coitadinho, tá na rua, tão pequenininho, olha só, nem bem foi desmamado, coitadinho. E aí a pessoa pega, pro carro não pegar, para um bicho não estraçalhar, pega aquele filhotinho pequenininho e começa a cuidar daquele bichinho. E o bichinho vai crescendo, 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 quando viram São Bernardo, quando viram pastor alemão, quando vê aquele cachorro virar quase um touro. Você já viu acontecer isso alguma vez? Irmã, minha vizinha lá pegou, achou que era pequenininho. Irmã, eu peguei lá, achei que ia ser bem pequenininho, que não ia crescer muito, irmã Dani. E aí cresceu. E aí aquele bicho come de monte, faz uma bagunça, faz um estrago. O medo às vezes é assim, irmãos. A pessoa começa criando pequenininho, nada a ver, coitadinho. Só vou cuidar aqui enquanto eu consigo alguém para doar. E o medo vai crescendo, 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 e às vezes se torna um lobo devorador. Devorador de sonhos, devorador de alma, devorador de futuro. Então não alimente o mal. Não alimente o mal. Uma pessoa que passa por medo, ela precisa libertar o coração. Ela precisa libertar a mente, para que ela consiga avançar, para que ela consiga prosseguir. Amém? Amém? Quem entendeu a palavra de Deus? Amém. Vamos orar? Vamos rejeitar todo medo, todo mal em nome de Jesus? Pode aplaudir a Jesus, irmãos, bem forte, com alegria.